Por favor, abram a Bíblia. Quem tem Bíblia e não abre, diga amém. Ó, tão espertos, tão espertos. Estão ficando espertos. Tem gente que falou amém. Se você não falou, pensou amém também. Bíblia em Levítico, capítulo 10. Livro de Levítico, capítulo 10. Bem, Levítico capítulo 10, versículo 1. Vamos lá? Levítico 10, fica na página 136. Na minha Bíblia. Na minha Bíblia. Tá bom? Abriram? Vamos lá? Quantos abriram, diga amém. Ótimo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade. Diga respeitar, fala, a minha santidade. Muito bem. E o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e os seus filhos, Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão. E o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, por causa da Sua santidade. Nós estremecemos diante do Senhor. Nós não seríamos dignos, ó Deus, de entrar, de sair, de estar, ó Deus, num lugar santo, ó Deus, num ambiente onde há manifestação da presença e da glória do Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia e o sangue de Jesus derramado em nosso favor. Nós reconhecemos isso e tememos o Teu nome. Nós reverenciamos o Teu nome, declaramos que Tu és santo e não há ninguém como Tu. E neste lugar, seja engrandecido em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, queridos. Então, nessa semana, nesse mês, nós temos falado sobre temor de Deus, né? Intimidade foi um tema que nós batemos no mês passado, em agosto, e de certa forma, né, está ligado um ao outro, mas esse mês nós estamos falando diretamente sobre o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, eu creio que muitas vezes nós erramos e muitas pessoas erram por causa de colocar essas coisas fora de ordem. A gente deve temer a Deus, não porque nós temos medo de Deus, não por causa de um juízo como esse que nós lemos agora, mas eu devo temer a Deus por causa exatamente da sua misericórdia e do seu amor. Porque Deus me amou e resgatou e me tirou de um destino terrível que seria a minha vida, porque eu estou aqui hoje. Por isso, por causa do amor de Deus, eu temo. Porque eu seria uma das pessoas mais ingratas nesse mundo, ou nós seríamos, se nós não reconhecêssemos a obra e o trabalho e o livramento de Deus na nossa vida, sim ou não? Amém? Então Deus, Ele nos ama a tal ponto que Ele nos resgata, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou, e nos transportou, nos levou para o reino do Filho dEle, o Filho do amor, para o reino do Senhor Jesus. Nós somos transplantados, nós somos colocados, nós fomos levados para um outro nível de vida, por causa do amor e da misericórdia de Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós reconhecemos isso, nós colocamos um princípio em prática, que é o princípio da obediência. Esse princípio da obediência precisa fazer parte realmente fundamental na nossa vida. Nós só reconhecemos isso, nós só demonstramos o nosso temor a Deus se nós somos obedientes. Se nós obedecemos a palavra de Deus, obedecemos as ordens, os princípios que estão na palavra. É preciso ser obediente para demonstrar e provar que você realmente teme ao Senhor. Deixa eu dizer sobre isso aqui, mas antes eu quero só falar algo assim. Muitas vezes alguém, já veio a mim algumas vezes, pessoas falando, e eu tenho certeza que você já ouviu uma coisa parecida, assim. Como pode você acreditar, e como posso eu acreditar em Deus, se Deus faz, é bom, é amoroso, se esse Deus existe mesmo? Como é que, se Ele existe, como é que pode pessoas, crianças morrerem de fome? Como é que pode, gente, vocês já ouviram isso? Quem já ouviu? Como é que pode pessoas, um desastre daquele, gente estava no hospital, na UTI, morrer sufocado numa fumaça daquela? Que Deus é esse? Que diz que você diz que ama tantas pessoas e inocentes são mortos, assim, dessa forma. Não. Você já ouviu isso, né? O que vocês responderam? O que se responde quanto a uma questão como essa? O que a gente tem para dizer quando as pessoas questionam sobre a fidelidade, o amor, a bondade de Deus? Sabe, queridos, eu vou dizer algo. Eu não tenho respostas prontas em situações em que as pessoas tentam me colocar como advogado de Deus. Porque eu não vou defender Deus. Não estou aqui, nem ninguém. Você não está aqui para defender a bondade, o amor de Deus e provar para ninguém, por A mais B, que Deus é bom, Ele é misericordioso, ou deixa de ser qualquer coisa assim, com um ou com o outro. O juízo de Deus, não somos, na verdade, os direitos do Senhor não sou eu que defendo, ninguém defende. O próprio Deus, Ele em si só. Ele é Deus e isso basta. Então, não adianta, nós não temos palavras para falar, para declarar isso. O que nós podemos dizer, o que eu geralmente costumo transmitir, é o meu testemunho, é a minha vida, é da onde Deus me tirou, é o que seria de mim se não fosse Deus. Se eu não dou esse testemunho, se eu não falo da misericórdia, do amor de Deus, na transformação, do poder na minha vida, eu não conseguiria, na verdade, expressar esse temor, essa coisa. Então, as pessoas, se elas entendem, se elas aceitam ou não, não é um problema exatamente meu, da igreja, seu, provar Deus. O que nós demonstramos, na prática, é a transformação feita pelo amor de Deus na nossa vida. Isso é suficiente. Sabe por quê, queridos? Esse desafio foi feito a Jesus. Lá na cruz do Calvário, eu estou lembrando aqui agora, Jesus estava lá com sede, e eu vou falar sobre isso no final. Jesus estava com sede, pediu água,
Aí deram lá uma esponja com vinagre e tal. Aí eles falaram assim, vamos ver se ele é filho de Deus mesmo. Se for, ele vai sair dessa aí. Jesus era filho de Deus. O que ele poderia fazer para provar que Deus é Deus? Mandar um raio cair na cabeça de todo mundo que estava falando mal dele. Ele poderia, tinha poder e tem poder para isso, sim ou não? Ele é o filho de Deus. Ele não é Thor, mas é o filho do trovão. É o dono do trovão, na verdade, ele não é o filho, ele é o pai do trovão. Então, ele poderia fazer isso. Mas ele resolveu provar a existência e o amor de Deus de outra forma. Morrendo, calado, em favor daquele que estava caluniando, daquele que estava esbofeteando, daquele que estava falando mal. Jesus provou a existência de Deus por um ato, uma atitude de um amor eterno e infinito que ninguém poderia, naquele momento, fazer igual. Sabe, essas coisas me dão temor. Isso me causa, assim, uns arrepios, porque eu vejo um amor de Deus muito grande. E eu vejo esse Deus olhando para a terra e dizendo, onde estão os adoradores, os verdadeiros adoradores, que deveriam me adorar em espírito e em verdade. Aqueles que deveriam reconhecer a minha grandeza, aquilo que eu faço e tenho feito durante toda a história, onde estão eles? A demonstração de temor, queridos, não é só quando você, de repente, você ouve a palavra, vem aqui, entrega o seu dízimo, você faz coisas, né, na sua casa que você não é só não pecar, vamos dizer assim. Não é só não pecar, não é só andar na linha conforme a Bíblia diz, mas é ir além um pouco, mais do que isso. É você reconhecer que Deus é Deus e travar a sua vida do dia a dia, a sua agitação, e centralizar seu pensamento, canalizar e colocar a sua vida diante do Senhor. E jamais você não pecaria, não só pela sua vida, não é para garantir somente a sua salvação, mas é por reconhecer que o Deus de amor merece toda a honra, merece toda a glória, merece o seu carinho, o seu coração, a sua atenção, por causa de tudo que Ele fez por você. Amém? Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. E aqui, queridos, nesse capítulo, um pouco antes, eu vou contar um pouco o que aconteceu antes. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, eles tinham o exercício sacerdócio, porque foi instituído ali no capítulo 8, no capítulo 9, desse mesmo livro, você vai ver que foi instituído esse serviço sacerdotal para o tabernáculo. Era uma tenda, a tenda sagrada estava ali, e existia dentro daquela tenda uma arca que simbolizava, que representava a presença de Deus. E naquele lugar, né, a gente fala de vez em quando aqui, né, prega sobre isso. E quem é músico sabe disso, né, porque tem tudo a ver, toda uma figura de linguagem em relação à adoração. Você tem a tenda ali, o tabernáculo, que tinha o átrio, uma cerca, e dentro da cerca era o átrio, e ali tinha uma tenda. Dentro da tenda tinha o santo lugar, e naquela tenda era dividido, tinha uma cortina que do lado de dentro da cortina era o santíssimo lugar. Santo dos santos, onde ficava a arca, e ninguém, absolutamente ninguém entrava lá, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, um tempo determinado, onde Deus mandava ir, e assim mesmo tinha que estar lavado, limpo, certinho. Por causa da presença do próprio Deus, da glória de Deus ali. Era reverência a um nível máximo. Botão 100% de santidade e entrar lá, porque senão não voltaria. A Bíblia diz em Salmo que quem entrará no santo lugar? Quem tem mãos limpas, coração puro. Então, queridos, são condições que Deus colocou para nós, por causa da sua santidade. Então, havia ali uma organização onde Moisés era o profeta, era praticamente Moisés era a figura de Jesus no Velho Testamento. Tá
Bom, então Moisés, ele dizia o que Deus estava mandando, o que tinha que fazer, as coisas que tinham que ser feitas. Então Moisés intermediou. Olha, entre o sacerdote, o sumo sacerdote e Deus, ainda tinha Moisés, pra você ter uma ideia do que ele era. Porque o sumo sacerdote era o representante máximo na terra de Deus, da pessoa, da figura de Deus. Mas naquele momento, quando Moisés estava ali, Moisés dava as ordens, falava, Deus mandou fazer isso. E uma das ordens era, no começo, falou assim, olha, Arão, você e os seus filhos, quem sabe quantos filhos Arão tinha? 4 filhos, né? Eu também fiz assim, né? 4 filhos. Então vocês e seus 4 filhos vão ficar na frente da tenda e durante 7 dias vocês vão ficar aí fazendo os ofícios, oferecendo o sacrifício, ordenando que o povo faça isso, aquilo, outro. Então eles começaram a fazer funções sacerdotais de expiação de pecados, do holocausto, de sacrifício de bezerros, de animais, e ofereciam a carne, aquele churrasco, né, subia e tinha certos tipos de sacrifício, e um era a queima total do animal, aquele era oferecido único e exclusivamente a Deus, mas tinha aquele que até o próprio sacerdote comia da carne, da gordura separava para Deus, mas da carne, então tinha tipos de sacrifício, então eles ficaram ali, já começando a fazer isso. Olha que função, e próprio Deus tinha ordenado isso. E isso agradou o coração de Deus. Ouça bem, Deus estava feliz, estava sendo, as ordens dele estavam sendo obedecidas. Vê aqui no capítulo 10, eu li o 10, não foi? Vamos ver aqui um pouquinho antes. Deixa eu ler no capítulo 8, no versículo 34. Olha só o que diz aqui. Perdão, 33. Diz, fiquem 7 dias ali em frente à tenda até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente à tenda sagrada. Obedeçam a tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso que Deus mandou dizer. Arão e seus filhos fizeram tudo o que tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Vai lá no final do capítulo 9 agora. 22. Depois que Arão ofereceu todos os sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. E então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença do Senhor Deus e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão, porque a glória de Deus se manifestou e estava tudo bem, tudo maravilhoso, e a presença de Deus estava ali, e as pessoas festejaram, se alegraram, porque Deus tinha recebido a adoração e o sacrifício. Então era motivo de muita alegria, queridos, porque eles sabiam quem Deus era. A figura de Deus, para o povo de Israel nessa época, era de um juiz. Era de alguém que realmente tinha autoridade, poder e domínio. Mas também era um Deus misericordioso e compassivo. Um Deus que também atendia às orações. As pessoas sabiam disso. Mas o que elas não sabiam é que, de repente, por causa ou de um ou de outro, da falha de alguém, o juízo de Deus vinha. E Deus era implacável contra a sua santidade. Quando se referia à santidade de Deus, ele não arredava o pé. Deus, ele é ali, assim, inegociável. A sua santidade é inegociável. Não tem jeito, Deus é santo, então ele não compactuava com pessoas que estivessem fazendo uma coisinha, uma vírgulazinha errada no lugar errado.
Aquela tenda que foi montada tinha medidas por centímetro, às vezes. Na verdade, eram outras medidas na época, mas, sabe, era dado aquele tamanho, tinha que ser feito daquela forma. Quando Deus ordenou fazer a tenda, a arca tem que ser com madeira de acácia, coberta de ouro. Se eles, de repente, resolveram, não, a acácia não é uma madeira tão boa assim, vou melhorar para Deus, vou fazer algo assim de maçaranduba. Maçaranduba nem sei se tinha lá, jacarandá também não, mas a madeira dura, vamos fazer uma madeira de lei aqui para Deus. Aí eles escondidos, não, vamos fazer para agradar o coração de Deus. Aí eles resolveriam lá fazer uma arca de uma madeira mais firme do que a própria madeira de acácia, aquelas madeiras que foram feitas a Arca da Aliança, cobriam com o ouro mais puro e apresentavam a Deus. Vocês acham que Deus ia se agradar disso? Não, sim ou não? Mas a madeira era melhor, a oferta era melhor. Deus se agradou, sim ou não? Não se agradaria por causa da desobediência. Porque Deus determinou de uma forma, tem motivos para aquela forma, tem toda uma figura de linguagem, Deus sabe disso. Mas Ele ordenou que fizesse daquela forma, naquelas medidas, as cores das cortinas, a espessura, a consistência, tudo teria que ser feito de acordo com o que Deus mandou fazer. Aí vem o capítulo 10, que a gente viu aqui. Nadab e Abiú, quando viram a glória de Deus, as pessoas tentam, alguns teólogos, explicar isso. Como que pode, Eles fizeram algo que os sacerdotes poderiam fazer. Sim, poderiam. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando assim, de pessoas que sobem, a gente vê, eu não vou falar daqui, da igreja, assim, necessariamente, mas eu vejo pessoas que sobem ao palco, e fazem alguns exageros. Eu digo, que a nuvem andava e as pessoas iam debaixo, seguindo para ficar debaixo da nuvem. Tem gente que anda na frente da nuvem de Deus. Tem pregadores, tem músicos, cantores que estão além na nuvem. Tentam inventar ou reinventar a roda, fazer algo assim que possa impactar o coração das pessoas, talvez até tentem agradar a Deus, mas não fazem aquilo que Deus mandou fazer. E às vezes Deus manda fazer o simples, e as pessoas querem fazer o rebuscado, querem fazer coisas, mas por quê? Porque eu tenho condição de fazer e oferecer o melhor a Deus, então eu vou fazer isso. Mas não foi dada a ele autoridade, nem a ele foi liberado a função ou a palavra de fazer aquilo. Tem gente passando por cima de um ou de outro, de pessoas, porque vem situações que não, eu preciso fazer alguma coisa, mas se foi ordenado, é você mesmo que tem que fazer isso. Sabe, queridos, nós precisamos temer a Deus e obedecer a sua palavra. E os líderes e as pessoas que Ele colocou para ordenar, é muito difícil falar isso assim, complicado, Porque tem pessoas, tem líderes e tem líderes, Eu tenho esse entendimento. Mas a Bíblia mostra claramente que havia uma direção, alguém que estava à frente, a quem Deus falava, e essas pessoas tinham que obedecer aquilo. A pessoa 7 dias na frente da tenda. Era isso, Deus falou através de Moisés, Moisés transmitiu isso. E aqueles dois viram, depende no final de tudo, Deus, a glória de Deus, a fumaça, a presença de Deus, aquela coisa intensa, tomou aquele lugar. E eu imagino que eles se encheram, olha o que nós fizemos, olha o que nós promovemos. E aí resolveram, Nadab e Abiú, filho de Arão, resolveram ali, cada um pegar um incenso por causa daquilo. Aí eles pegaram lá o incenso, o incensário, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram ao Senhor Deus. Deus mandou fazer isso. Deus disse para fazer isso. Moisés deu alguma autorização para que eles fizessem o que eles fizeram, mas é para Deus. E o que aconteceu?
fogo da glória de Deus saiu. A Bíblia diz que saiu fogo da presença de Deus e consumiu, e matou, e acabou com a vida daqueles 2 aprendizes de sacerdotes. É duro, é triste, mas a gente de certa forma louva a Deus, agradece a Deus porque estamos no tempo da graça. Porque se fosse naquela época, o que teria de pastores, líderes? Misericórdia, amém? Quantos podem falar comigo? Misericórdia. Mas esse é Deus. Deus é Deus. E eu não posso estar aqui na frente, queridos, inventando história. Eu estou lendo e você está acompanhando comigo o que está na Bíblia. Pastor, mas isso é Velho Testamento. Mas você já leu na Bíblia que Deus não muda? Já leu isso? Deus não muda. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Deus é aquilo que Ele é, Ele foi, Ele é e vai e será. Ele é o mesmo ontem e hoje. A sua santidade é a mesma ontem e hoje. E será eternamente. Assim Ele é. Tem uma frase, uma expressão que está ocorrendo nas redes sociais, eu gosto de ouvir isso, né? Gostei dessa expressão, né? E fala assim, porque a gente fala de existência, né? Existência fala de um tempo que a gente chama de hoje, um tempo da nossa dispensação. Então, alguém falou que eu não sei quem que disse isso, mas eu já ouvi correndo. Deus não existe, simplesmente Ele é. Amém? Não é que Deus existe, deixa de existir, porque Ele é, sempre foi. Então, a existência de Deus não depende da nossa realidade, daquilo que a gente entende dos nossos conceitos. Simples, Ele sempre foi, Ele sempre é. E é assim, quando perguntaram, quem eu vou dizer que o Senhor é? Diga que eu sou o que sou. Não é isso? Eu sou, e Deus simplesmente é. E sempre foi assim, na eternidade, no tempo eterno. Nós vamos passar desse tempo, entrar pelos portais eternos, né? Tem os portais. Então nós vamos passar pelos portais e vamos entrar num mundo, num tempo que se chama eternidade, e ali nós vamos vivenciar a presença de Deus, daquele que é, que era e que há de vir, aquele que sempre foi. Esse é o nosso Deus. E aí nós vamos viver uma outra realidade, uma outra dimensão. Mas fato é que Ele já está nessa dimensão. Só que Ele deixou-se mostrar, Ele deu o seu Filho, Ele encarnou. Jesus foi a pessoa, o representante de Deus aqui na terra para salvar, resgatar a humanidade. Então, há uma primícia da criação. Né? Deus, Ele colocou, quando Ele fez o homem, Ele colocou ali a sua imagem, a sua semelhança. Eu falei para os jovens esses dias na aula ali, né, no MSEC, que o plano de Deus de resgatar, não foi resgatar o cachorrinho, não foi resgatar a vaca, né? A borboleta tão bonitinha, né? Tão inocente, um passarinhozinho, um canário que pousou ali. Plano de salvação não é para o canário, querido. Plano de salvação não é para o cachorrinho, para o gatinho, né, Letícia? Não é para Luke, nosso cachorro, né, Vivi? Esperto, nós amamos, gostamos muito daquele cachorro. Já estou pensando no dia que ele for, né? Vai ser um problema sério, o cachorro vive pouco tempo, esses problemas. Mas não é o plano, Jesus não morreu, não foi enviado por eles. Quando o homem pecou, Deus plantou ali no coração do homem a eternidade, mas o homem pecou, a mulher, o homem, eles pecaram. E houve um plano de restauração já colocado em prática desde então. Mas para resgatar, restaurar o homem, o relacionamento, a comunhão entre o homem e o próprio Deus. Jesus morreu na cruz para isso.
E essa é a prova do amor dele. Deus provou o seu amor entregando o seu único filho. Você já viu quando o seu filho está doente, como é que você fica? Quando ele vai para um lugar e você está ficando tarde, meu Deus, sua filha, o seu filho, aí você não consegue dormir, não é verdade? Por quê? Por causa da preocupação, do amor, daquilo que você tem, do apego. Quando está doente, você quer tirar, você quer ficar doente no lugar dele. Para que não sofra nada, é assim. Agora você imagina que amor é esse que, mesmo os homens dando as costas para o próprio Deus, ele vai e entrega, e o próprio filho clamando, por favor, Pai, se for o meio da sua vontade, por favor, afaste de mim esse sofrimento. É isso mesmo, né? Muda isso, Deus. Simplesmente tem que ser assim. Deus olhando para Jesus, passando por tudo aquilo que passou, mas com o olhar no futuro, com o olhar em Ricardo, olhando para Álvaro, olhando para as pessoas que estão aqui, olhando para todos nós. Deus não estava olhando para Jesus só, estava olhando para toda uma nação, por todas as pessoas que estavam ali, que viriam de existir. Ele é bom mesmo. Deus é bom. Quero encerrar, queridos. Eu não sei se você já ouviu essa história, aquele estudioso, ele é cientista, ele é adventista, mas ele é um teólogo, ele é estudioso, ele fez pós-doutorado em antropologia. Como é que é o nome dele? Silva, Renato? Oi? Rodrigo Silva, não é isso? Ele contou uma história e eu fiquei intrigado, porque ele é um estudioso e gostei muito de ouvir isso. Vocês, não sei se já ouviram isso na internet, mas sobre o banheiro do Império Romano. Não sei se vocês já ouviram. Mas, na época de Jesus, vocês tiveram curiosidade assim, de saber como é que existiam essas coisas? O banheiro, como é que era? O banheiro do Império Romano. Tinha um local ali, que as pessoas reservado, as pessoas faziam ali as suas necessidades. Mas como é que era? Não tinha vaso, não tinha descarga, papel higiênico, como é que eram essas coisas todas? Então, eles faziam ali, tinham, geralmente era perto de um córrego, e tinha lá a vala, o buraco, e para tal, fazia ali as suas necessidades, e depois, como é que eles se limpavam? Tinha uma esponja, e essa esponja do mar mesmo, né? Esponja fabricada, esponja, já viu esponja marinha? Tem esponja. E eles pegavam aquela esponja ali e se limpavam com aquela esponja. E o pior, eles reaproveitavam aquela esponja, né? Para reaproveitar aquela esponja, eles colocavam como algo para, né, dedetizar, ou alguma coisa assim, para limpar, né? Aquilo ali, eles colocavam banhado numa solução de vinagre. Colocavam ali e tal, deixavam. E pegava um caniço com aquilo ali, uma vara, espetava e jogava novamente, fazia a limpeza toda, aquela limpezazinha básica ali. Você imagina. Disseram que tinha até, né, tem gente, os mais ricos colocavam uma orquestrazinha, uma bandinha no fundo, para ninguém ouvir nada que estava acontecendo ali. E mais alto, tocavam. É verdade, não, parece que eu estou falando brincando, mas isso é a história. E eles faziam as suas necessidades ali. E eles limpavam com isso, assim, dessa forma. Abra em Mateus. Mateus. Capítulo 27. Versículo 45. Queria que os músicos viessem aqui. Todos os irmãos que estiveram tocando. Mateus 27, 45 diz: Vamos lá? Ao meio-dia, começou a escurecer,
E toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Dura coisa o pai ouvir isso. Algumas pessoas que estavam ali ouviram ele e disseram: ele está chamando Elias. Eli, Eloi, ou Eloi, né? Mas eles estavam entendendo que Jesus estava chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja de vinagre, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Entenda a dimensão do amor de Deus. Sabe por que eu temo a Deus, querido? Vou repetir. Porque eu me constranjo com o seu amor. Eu creio que você entendeu. Jesus bebeu vinagre de uma esponja. Se isso não constrange o seu coração, eu não sei mais o que posso dizer. Mas se eu fosse você agora, eu vou fazer isso. Eu vou começar a agradecer a Deus. Porque Ele é santo. Porque não há nenhum outro. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu tudo isso. Constrangimento, as esbofeteadas, as chicotadas, a coroa de espinho, a esponja nojenta de vinagre, crucificação, prego entrando em suas mãos e seus pés. Mas Ele venceu isso. E nesse momento Ele não está crucificado, porque a imagem que João na ilha de Patmos nos deixou como legado é a de um Jesus cuja cabeça, sua face brilha, os cabelos brilham brancos como a neve, seus olhos reluzentes como fogo, da sua boca sai uma espada afiada. Esse é o nosso Jesus. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar, Senhor.